Então vamos lá, temos aqui então uma série de exercícios, né, da página 91 do material Aprender Sempre, volume 2. Vou tentar resolver aqui de uma maneira rápida, direta, tá? Poucas ideias mesmo, vamos lá rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande, não ficar cansativo, né? Então, ó, aula 5 e 6, página 91, comparar e conceituar os tipos de fração. Leiam os objetivos das aulas, tá? É interessante o aluno ler. Se não entender, leia de novo, tudo bem? Então, o primeiro objetivo, comparar e ordenar as frações associadas às ideias de partes de inteiros de divisão, identificando frações equivalentes, frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Então a gente vai fazer aqui então alguns exercícios e eu vou explicar para vocês aí, né, o que é essa fração, que tipo de fração que é, né, identificar esse tipo de fração. E outro objetivo, né, ler, interpretar e resolver problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade cujo resultado seja um número natural, com e sem uso da calculadora. Então eu tenho aqui uma calculadora para me ajudar, tá bom? Ela também dá a resposta em fração. Observe, então, quando eu falar, vamos na calculadora, a gente dá uma olhadinha na calculadora, que é interessante também. Então, vamos lá, ó. Primeiro, a primeira questão aqui, vamos lá. Explique com suas palavras o que você entende por. Eu vou fazer aqui uma resolução, tá? Não é a resposta, isso aqui é uma forma para vocês entenderem, então vocês escrevam aí com a palavra de vocês aí na apostila, né? Então, quando ele fala, ó, o que é uma fração própria? Tá, antes da gente falar sobre o que é uma fração própria, lembrem-se que, vou escrever aqui no cantinho, ó, que uma fração nada mais é, ó, você tem aqui, tá? Numa fração você tem um numerador, vou colocar aqui um N, embaixo você tem um denominador, ok? Não vamos esquecer disso, ó, numerador aqui em cima e o denominador aqui embaixo. E qual que é o lance da fração própria? Então ela vai ter um numerador, vou escrever aqui, ó, numerador, e aqui embaixo um denominador, mas qual que é a característica de uma fração própria? É que o meu numerador seja menor que o meu denominador. Então, numerador menor que o meu denominador. Beleza? Vou dar um exemplo, ó. Exemplo. Um exemplo de um número de um numerador menor que o denominador. Por exemplo, quando eu coloco uma fração, né? Por exemplo, 5 oitavos. O 5, o meu numerador, ele é menor que o denominador. Então, este é um exemplo de fração própria. Beleza? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Então, com essa explicação, escreva com o que você entendeu, né, com isso. E dê um exemplo também. Aqui no B, fração imprópria. Então, aqui na fração imprópria, nós temos também aqui um numerador e um denominador. Tá? A diferença agora é que o meu numerador ele é maior que o denominador. Tá? E eu vou dar um exemplo, ó. Eu vou usar essa mesma fração, só que não é a mesma fração, né? Mas eu vou inverter aqui os valores, ó. 8 quintos, tá bom? É mais ou menos isso, ó. É um exemplo de fração imprópria. O meu numerador é maior que o denominador. Vamos aqui então para mais um exemplo. Agora, fração equivalente. O que é uma fração equivalente? Ó, vamos supor, ó, tem aqui meu numerador, tá? E o meu denominador. E eu multiplico tanto o numerador e o denominador por um valor. Eu vou chamar esse valor de A. Tá bom? A em cima, A embaixo. Então eu vou ter uma fração equivalente. Vou exemplificar para vocês. Imagina aqui então a mesma equação que eu usei lá em cima, por exemplo, ó, 8 quintos. 8 sobre 5, né? E vou multiplicar por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo. Tá? A resposta disso é 16 sobre 10. Porque eu vou multiplicar aqui em cima e vou multiplicar aqui embaixo, ó, com seus respectivos. Ó, até trocar a cor aqui, ó, com seus respectivos. Eu não posso multiplicar o 5, né,
A ideia é que se fosse outro valor, por exemplo, eu não posso multiplicar cruzado, não é essa a ideia. A multiplicação de frações é sempre pelo que está na frente, tá bom? Então a minha resposta é 16 sobre 10. 16 sobre 10 não é diferente, né? É diferente de 8 sobre 5, mas são equivalentes. Tudo bem? São diferentes. Vou até apagar aqui para ajudar a visualizar, para não ficar muita coisa na imagem. Ó, eu multipliquei pelo fator 2 em cima aqui, ó, no numerador e no denominador. É uma outra fração, tá? Isso aqui é uma fração, isso aqui é outra. Mas elas são equivalentes, tá bom? Tudo bem? Essa é a ideia, então, da equivalência, tá bom? Agora, vamos supor se eu tivesse colocado aqui embaixo um 3. Aí seria outra coisa, né? Um 15 aqui, né? A resposta. Aí seria outra coisa, mas não é o caso, tá? Então aqui então é uma fração equivalente. Agora aqui, ó, fração aparente. O que é uma fração aparente, tá? É quando eu tenho essa situação aqui, ó, numerador, tá? Sempre, ó, e denominador, toda fração é assim, tá? E a resposta disso aqui, ó, a resposta dessa fração, a gente efetua uma divisão e a resposta disso é um inteiro. É um número inteiro. Qual que é o conjunto dos inteiros, né? Vamos recapitular, ó. É esse conjunto aqui, ó, dos inteiros. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinitamente aqui na minha reta numérica, ó. Nossa, que 1 feio, né? Ó, vou acertar esse 1 aqui, ó. Tanto para lá infinito, ó, aqui, ó, mais infinito, né? Um sentido infinito, eu posso contar aqui até alcançar. E aqui também, ó, menos infinito, ó. Eu posso contar, por exemplo, agora menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e assim por diante, tá? Então isso aqui é o conjunto dos inteiros. Então, se a minha fração aparente, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo de fração aparente. Vamos supor aqui, ó, 8 dividido por 4, tá? 8 sobre 4, né, dividido, né? E a fração é uma divisão também, ó. Então, 8 dividido por 4, ou 8 sobre 4, ó, é igual a 2. E o 2, ó, está entre os inteiros, tudo bem? Então, a fração aparente é uma fração que, ao efetuar a divisão do numerador pelo denominador, eu tenho um número inteiro, ok? Ah, professor, mas por que você não fez isso lá no primeiro exemplo? Ó, veja bem, ó, no primeiro exemplo, por que não é aparente? Vou até fazer aqui na calculadora, ó, 5 dividido por 8, ó, deu 5 sobre 8 aqui na calculadora. E quanto que é isso em decimal? Ó, vou clicar aqui. Ó, isso aqui, ó, dá igual, ó, na minha calculadora ali, ó, 0,625. 0,625 não está no conjunto dos inteiros. Não está no conjunto dos inteiros, está no conjunto dos racionais. Então veja só a diferença de uma fração para outra, tá? É interessante saber isso aqui, tá? A ideia não é memorizar o que é o que. A ideia é que vocês possam identificar através dessa explicação, tá bom? Então qualquer dúvida, retorna aqui no vídeo, vamos dar sequência, tá? Agora aqui, ó. Considere os algarismos representados abaixo, tá? Então tem aqui um 2, o 7, o número 6, né? O 5, 1 e o 3. Aqui, ó, utilizando esses algarismos, dê exemplos de frações próprias, impróprias, equivalentes e aparentes, ok? Vou zerar aqui minha calculadora. Então, um exemplo, ó, de uma... Eu vou pegar esses algarismos que tem aqui em cima, tá? Esses valores que o livro colocou aqui para mim, e vou dar exemplos. Por exemplo, uma fração própria. O que é uma fração própria? É quando o meu numerador é menor que o denominador. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2 sobre 7. É uma fração própria, tá? Mais um exemplo é 6 sobre 7. Tudo bem? Então são exemplos de frações próprias. Agora aqui, imprópria. Imprópria já é o contrário. É quando o meu numerador é maior que o denominador. Ó, vamos lembrar? Numerador aqui em cima e denominador aqui embaixo, tá bom? Um lembrete. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, imprópria.
Como é que a gente faz então? É ao contrário. Eu vou pegar ali, por exemplo, o 6 e dividir por 2. Exemplo de fração imprópria. Além de imprópria, ela também a gente vai ver que é aparente. A gente vai ver também depois. Vou puxar aqui uma seta. Além dela ser imprópria, ela também é aparente. A gente vai ver por quê. Mais um exemplo. 5 sobre 3. 5 sobre 3. Outro exemplo de imprópria, só que ela não é aparente. Tá? Agora, uma fração equivalente. O que é uma equação equivalente? Por exemplo, vou pegar aqui, vamos lá, 5 sobre 6. Vou multiplicar aqui, por 3 e por 3. Isso aqui é igual a 15. Multipliquei aqui em cima, multipliquei aqui embaixo. Olha que beleza. Então, 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Tá? Então, 15 sobre 18, o 15 sobre o 18 é um exemplo de fração equivalente. Tudo bem? Agora aqui, deixa eu mudar a cor, né? Aqui, agora uma equação aparente, lembra do exemplo aqui, o 6 sobre 2, 6 sobre 2 é igual a 3, ou seja, um número inteiro, tá bom? Aqui eu tenho um número inteiro. É um exemplo de aparente, de uma fração aparente. Vamos lá dar sequência no nosso material, nossos exercícios. Agora tem aqui, divida as figuras abaixo de maneira que elas representem frações equivalentes a meio, no A aqui, né? E B, 1/3. Tá? Qual que é a ideia desse exercício? Gente, ele quer que eu pegue essas figuras aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, e represente essa figura no meio. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso aqui de várias formas. Por exemplo, eu posso dividir ela ao meio, literalmente. Dividir ao meio. Tá? Então, essa região aqui corresponde a meio e essa região aqui corresponde a meio. Tudo bem? A soma dos meios aqui, 1 meio, né? Mas meio mais meio dá 1, que é a barra completa. Outro exemplo, eu poderia vir aqui na vertical, tá? Vou tentar fazer aqui na vertical. Na horizontal, desculpa. Na horizontal. Opa. Dividir ao meio também, Vamos supor que eu dividi certinho aqui ao meio. Dividir a barra ao meio, tá? Então essa região aqui, corresponde a metade da minha figura. E essa outra região aqui, corresponde à outra metade. Somando as metades, eu tenho uma figura completa, né? Uma figura inteira, que corresponde a 1. Continuando o exemplo, eu poderia dividir, por exemplo, aqui, 1, 2, 3 e 4. Dividir em 4 partes. Mas se eu separar esses dois pedaços aqui e separar desses dois pedaços aqui, a soma desses dois pedaços é meio também, e a soma desses dois pedaços equivale a meio. Então a gente dividiu a figura de várias formas, de modo que a gente tivesse metade, tá bom? Metade da figura de cada lado. E 1/3? 1/3 é uma situação semelhante, só que agora a gente divide a figura em 3 partes. Se aqui a gente dividiu uma figura, né, essa figura aqui, em 2 partes, aqui nesse caso a gente divide em 3. Vou dividir uma parte, 2 partes. Opa, não ficou muito bem distribuído. 1, 2 e 3. Então tem uma parte aqui, outra parte aqui, outra parte aqui. Então tem um todo, né? Uma figura ao todo, que é tudo isso aqui, tudo isso aqui dividido em 3 partes, ok? 1/3 significa uma parte disso aqui. Aqui, como a gente pode fazer também, eu posso pegar, vou dividir mais ainda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu melhorar isso aqui. Vamos melhorar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, apesar de eu ter dividido em 6 partes, eu posso ter também 1/3. Isso aqui, a soma de 2 partes aqui, equivale a 1/3. A soma dessas 2 partes aqui equivale a 1/3. E a soma dessas partes aqui também equivale a 1/3. Tá? São formas de dividir, mas que representam a mesma coisa.
Vamos lá, tá ficando difícil aqui porque vai dividir muito. Ó. Eu vou dividir mais ainda isso aqui, ó. Vou dividir um aqui, outro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Eu dividi em 12 partes. Em 12 partes. Mas se eu pegar 4 divisõezinhas, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui também é 1, 2, 3 e 4. Eu também estou dividindo essa figura toda em 3 partes. Okay? Então essa é a ideia da divisão. Veja como as frações, a equivalência das frações. Né? Aqui ó, a gente tem uma equivalência, apesar de eu dividir essa figura aqui em 12 partes, mas eu também posso representar essas divisões, ó, quando eu tenho a soma, né? Quando eu somo essas partes aqui, ó, eu também posso obter então 1/3. Essa é a ideia do exercício, tá bom? Para vocês observar essa diferente forma de dividir o mesmo objeto. Então, no próximo exercício. Camila é empreendedora. Ela trabalha com estamparia em camisetas femininas e vende em sua loja. Então, ela é uma vendedora de roupas, né? Em uma semana, para cada 5 estampas em camisetas brancas, Camila produz 2 estampas em camisetas coloridas. Então quer dizer que numa semana, né, ó, uma semana que tem 7 dias. Vamos anotando aqui as informações, tá bom? Uma semana, 7 dias. Ela, ó, dessa forma a quantidade de camisetas coloridas é representada pela razão 2/5, ó. Então 2/5. Esses 2/5, ó, que ele quer dizer? É uma razão entre as camisetas coloridas e as camisetas brancas. Tá bom? Aqui, ó, coloridas. E aqui brancas. Preservando a mesma proporcionalidade, qual fração equivalente representa a quantidade de camisetas coloridas se a produção por semana fosse de 21 camisetas por semana? Então, o que ele está propondo aqui? Ó? A Camila, nessa semana, ela faz 7 camisetas, sendo 5 brancas e 2 coloridas, tá bom? A proposta aqui é basicamente triplicar a quantidade de camisetas, porque, veja bem, se de 7 ela foi para 21 unidades, tá? De 7 para 21, a gente dividir aqui, ó, 21 dividido por 7, qual o valor que quando eu multiplicar por 7 eu tenho 21? 3. 3 vezes 7 é 21, para 21 nada. Então a gente triplicou a produção. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? O que nós vamos fazer, né? Então pega aqui, ó, 2/5, que é a razão de camisetas, né? E vou triplicar. E a resposta disso aqui, ó, é 6/15. Ok? É 6/15. Então veja que a gente tem uma equação equivalente. São frações diferentes, porque 6/15 é diferente de 2/5, mas são equivalentes. Então é um exercício que que propôs essa reflexão, ok? Ó, então, no quinto exercício, no jogo Encontrando Números Iguais, são lançados 5 dados especialmente preparados para isso. Observe esta jogada. Os dados com números iguais são... Então aqui tem uma série de dados. Então um dado aqui, outro aqui, outro aqui. São 5 dados, né, no total. E cada um na sua face aqui, ó, no exercício, tem um certo valor. E ele quer saber quem que tem números iguais. Mas veja bem, aqui é 1,5. Aqui é 7/4. Aqui tem 1,5. 1,50, né? Aqui tem 1 mais meio. Aqui não é 1 vezes meio, tá? Aqui é 1... mais meio, tá bom? 1 mais meio. E aqui eu tenho 1/5. Tá. O que a gente tem que entender com esse exercício antes de fazer ele? Que são valores diferentes,
que estão expressos de formas diferentes, mas que quando a gente, digamos, converter eles para o mesmo formato, eles serão iguais. Algum deles aí serão iguais. Por quê? Aqui eu tenho decimal, aqui eu tenho fracionário, aqui eu tenho valor centesimal, aqui eu tenho fracionário também, só que num outro formato, e aqui fracionário. Então, ou a gente coloca todo mundo em fracionário para comparar, ou nós colocamos todos eles em decimal. Tá? Você pode fazer um ou outro, ou os dois, se for interessante. Então, o que eu vou propor aqui para vocês? Ó, vamos transformar os fracionários em decimal. Tá bom? Então, tem aqui ó, 1,5, vamos manter 1,5. 7,4. Ó, 7,4, desculpa, 7 sobre 4. 7 sobre 4, ó, vamos fazer a divisão. Ó. 7 dividido por 4, certo? Então, ó, que valor que quando eu multiplicar 4 vai me dar 7? Não tem. Tá? Dos inteiros. O que eu tenho é o valor 1, que é o mais próximo, porque o 2 dá 8. 2 vezes 4 é 8. 8 passa do 7, então não pode. Então, 1 vezes 4, 4 para 7, 3. Tá? Então, como a divisão não acaba aqui, eu posso continuar, eu vou colocar um zero aqui e uma vírgula. Tá? Então, qual que é o valor que quando eu multiplicar 4 chega mais próximo de 30? 8 vezes 4, 32. Passou. Então, tem que ser o 7. 7 vezes 4 dá 28. 28 para 30, 2. Tá? Então, vou colocar mais um zero aqui. E qual o valor que quando eu multiplicar por 4 vai me dar 20? É o 5. Tudo bem? Então, temos aqui como resposta 1,75. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1,75, tá? Já não é igual o dado 1 aqui, ó, porque aqui está 1,5. Ok? Então, vou passar uma linha aqui, tá? Para a gente fazer outro exemplo. Agora aqui, ó, 1,50. Gente, 1,50, a gente pode falar, ó, vamos escrever aqui, ó, 1,50, 1,500, vamos dizer assim, né? Aqui é 1,5 mil. Eu não estou comentando do jeito certo, tá? Aqui no caso é 1,5 décimos, aqui centésimo, aqui milésimos, tá? Mas só para efeito de comparação. Isso aqui, na verdade, gente, tudo isso aqui ó, é a mesma coisa que falar que é 1,5. Esses zeros aqui que acompanham depois da vírgula, né, que vem aqui depois, eles não vão fazer diferença. Então, 1,50 e 1,5 é a mesma coisa. Então, o dado 3 é 1,5, beleza? Agora tem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 1 mais meio. Gente, quanto que é 1 mais meio? Ó, vou pegar aqui, ó, 1 mais meio. Para fazer essa continha é o seguinte, ó, como é que a gente resolve isso aqui? A gente pode pensar que eu tenho 1 mais meio. O meio, vou propor assim, ó, o meio, ele é a mesma coisa que 0,5. Então, é a mesma coisa que é 1 mais 0,5. Ok? Vou fazer aqui em cima essa continha. Ó. 1 mais 0,5 é a mesma coisa que 1,5. Ah, faz a continha, professor. Vamos fazer. Ó. 1, eu coloco o 0 aqui, tá? Mais 0,5. Então, 5 mais 0, 5. 0 mais 1, 1. Eu tenho uma casa aqui depois, então é 1,5. Então, 1 mais meio é igual a 1,5 no sistema decimal. Ok? Aqui 1/5. Quanto que é 1/5? Vamos apagar aqui para dar um espacinho. 1/5 é a mesma coisa que eu pegar o 1, dividir por 5. Vamos encontrar no formato decimal. Tá? Tem algum valor que quando eu multiplicar 5 vai dar 1? Então, não tem, assim, não tem, então tem que ajeitar aqui, tá? Então, vou colocar 10 aqui, ó, vou colocar um 0, coloco outro 0 aqui também, para compensar. Agora sim, que valor que quando eu multiplicar 5 dá 10 é o 2. 2 vezes 5, 10. Para 10 nada. Então, isso aqui é igual a 0,2. Então, vou copiar aqui, ó, 1,5, 1,75, 1,5, 1,5 e 0,2. Então, quem que são iguais aqui, ó? Ó, eu tenho vários 1,5 aqui, ó, os outros estão sobrando. E o exercício pergunta, quem que são os dados iguais?
Então é esse aqui, que é 1,5, esse aqui que é 1,5, e esse aqui também é 1,5. Então é o dado 1, o 2, é o dado 1, o 3 e o 4. E a resposta é 1, 3, 4, é a B, alternativa B. Ok? Então vamos para o próximo exemplo. Seis. De um bolo de chocolate cortado em 15 pedaços iguais, Paulo comeu 1/3. Paulo comeu 1/3 desse bolo. Juca comeu 5 sobre 15 avos desse bolo. Zeca comeu 3 sobre 15 avos desse bolo. E Beto comeu 2 15 avos também desse bolo. Então o pessoal comeu esse bolo aí, né? Cada um pedaço. E cada pedaço pode ser representado por uma fração. Como assim, professor? Vamos imaginar esse bolo aqui, ó, tá? Aí as fatias, né? Vamos supor, um dividiu o bolo ao meio, o outro pegou uma fatia desse tamanho, o outro pegou uma desse, o outro pegou uma desse, tá? Aí cada um foi pegando sua parte. E o exercício dá então essa noção de quanto cada um comeu, certo? E ele pergunta o seguinte: os dois que comeram a mesma quantidade de bolo foram. Então, qual dessas pessoas aqui comeram a mesma quantidade de bolo? Então, veja que eu tenho várias frações, tá? Só que, apesar de serem aqui, visualmente são diferentes, deve ter alguma outra aí que deve ser equivalente, ok? Se são equivalentes, dá para dizer que comeram a mesma quantidade, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiramente, ó, Paulo comeu 1/3. 1/3, vou escrever aqui, ó, 1/3. Não dá para reduzir essa fração para encontrar aí, para falar que ela é aparente, porque não tem como dividir mais o 1 nem o 3, tá bom? Ok. Agora vamos para o caso aqui do Juca, que comeu, deixa eu até colocar aqui o nome o inicial, né? Esse aqui é o Paulo. Vamos aqui agora para o Juca. O Juca comeu 5 15avos, tá? Isso aqui é a mesma coisa, gente. Ó, que 5 sobre 3 vezes o 15. Opa, desculpa, 3 vezes o 5. Por que 3 vezes 5? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. Então eu reescrevi esta fração pela tabuada, né? A gente lembra que o 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. E observa o seguinte, ó, o 5 não está aqui no numerador, ele não está também aqui no denominador, eu posso cortar, tá? O 5 está dividindo com ele mesmo. O número que é dividido por ele mesmo é igual a 1, tá? Que 1, professor? Esse 1 aqui, ó. Então eu tenho 1 no numerador e o 3 continua. Então o Juca também é 1/3, beleza? A próxima situação agora é a do Zeca. O Zeca comeu 3 15avos. 3 15avos. Essa situação também, ó, vou colocar o 3 aqui. O 15 é a mesma coisa que 3 vezes o 5. Ó, só tenho 3 aqui em cima e o 3 aqui embaixo, eu vou anular. Tá? Eles vão se cancelar. Isso aqui é a mesma coisa, então, que 1 sobre 5, 1/5, tá ok? Então, o Zeca é 1/5, a fração que representa a quantia que ele comeu. Agora, vamos ver aqui, ó, e o Beto, vamos fazer aqui a continha do Beto também. O Beto, tá ali, ó, 2 15avos. Gente, o 2 e o 15, eles não são divisíveis, tá? Então aqui não tem como reduzir, tá bom? Porque o 15 não é divisível por 2 e vice-versa também. Então essa fração aqui ela é redutível, tá? Não tem nenhuma uma outra forma equivalente nesse sentido aqui para reduzir ela, para poder comparar. Então vamos lá, ó. Então o Paulo é 1/3, o Juca é 1/3, o Zeca é 1/5 e o Beto 2 15avos.
Então, quem que está igual aqui? Ó? Quem comeu a mesma quantidade que comeram a mesma quantidade? Quem que é? O Paulo, tá? E o Juca. Beleza? Então, ó, a resposta é o A. Paulo e Juca. Certinho? Deixa eu confirmar aqui. 1/3. Aí depois 1/3 do Juca. E o Beto. Beleza, então é isso. Então, ó, só para vocês confirmarem uma coisa também, a soma das frações tem que dar igual a 1. Porque se o bolo foi comido por completo e cada um comeu essa fração, a soma dessas frações tem que dar igual a 1. Por exemplo, ó, se eu somar aqui, ó, 1/3 do Paulo mais 1/3 do Juca mais 1/5 do Zeca mais 2/15 do Beto tem que dar igual a 1. Vamos confirmar aqui na nossa calculadora, tá? Então, ó, 1/3, ó, 1/3 mais 1/3 mais 1/5 mais 2/5 igual a 1. Olha que interessante. Então, a calculadora, ó, ela adiantou essa conta aqui pra gente. Ó. Então, a soma de todos os pedaços é igual a 1. Interessante, né? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Na dúvida, retorna o vídeo, manda mensagem aqui para mim também, deixa seu comentário, dá aquela força, tá? Divulga com os colegas e até uma próxima.